palavra do Senhor. Fique aí, Deus tem uma palavra para o seu coração, tá legal? Só peço para vocês compartilhar, tá legal? Compartilhar, ok? Presbítero Marcelo, por favor, vem vindo para cá e a palavra do Senhor agora ao seu coração, por favor, querido. Meus irmãos e amigos em Cristo, a paz do Senhor seja com todos vocês, no seu lar, no seu carro, onde você estiver agora. Muito obrigado por nos permitir passar aí na tela do seu celular, do seu notebook, aonde você estiver nos assistindo agora. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, pastor Arci, meu amigo, por essa oportunidade. Ele me chamou para estar dando uma palavra para vocês hoje aqui. E eu não pensei duas vezes, porque eu tenho uma dívida muito grande de gratidão com esse homem. No ano 2021 agora estou caminhando aí para 13 anos falando de Jesus. E ele foi um dos primeiros obreiros aqui em Tu que acreditou naquilo que Deus tinha me dado. Então é sempre uma honra, pastor Arci, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Você que está aí nos acompanhando nesse momento, eu estava comentando aqui com o pastor Arci, vou trazer uma palavra breve, serei muito objetivo na minha palavra, porém eu gostaria que você entendesse que entre a promessa de Deus e a sua realização, existem algumas coisas no meio aí. Então eu quero ministrar para você nessa noite, baseado nessa temática, entre a promessa e a sua realização. Esse entre, acontece muitas coisas. É exatamente nesse entre que você não pode desistir. 2 versículos eu quero compartilhar com você. Primeiro, Atos 23, e versículo 11, está escrito assim: E na noite seguinte, o Senhor estava ao seu lado, e disse: Tem ânimo, Paulo, pois como testificaste de mim em Jerusalém, assim é preciso que você também testifique em Roma. Aqui é Jesus que está falando para Paulo. Assim como você falou de mim aqui em Jerusalém, você vai falar de mim lá em Roma. Então aqui é uma promessa de Jesus, que ele vai chegar na cidade de Roma e vai testificar. O segundo versículo está no capítulo 28 de Atos, no versículo 14, somente a parte final do versículo 14, está escrito assim, e assim partimos para Roma, e assim partimos para Roma. Perceba que no 23:11, Jesus ele está dizendo, você vai falar de mim em Roma. Lá no 28, ele está indo, está dando início àquilo que Jesus falou para ele lá no 23, tá? Então eu quero ficar entre o capítulo 23 e o capítulo 28, porque quando Jesus fala com Paulo que ele vai até Roma, as coisas não deixam de acontecer, as coisas continuam fluindo. O dia vem, entra a noite, o outro dia chega e as coisas vão fluindo. Não é porque Jesus falou que o mundo para de girar. As coisas continuam acontecendo. Vamos entender agora que Paulo, ele chega em Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele vai dar um relatório para os irmãos sobre o que Deus tem feito entre os gentios. O apóstolo Paulo, ele vai levar a mensagem de Cristo aos gentios. Quando ele chega mostrando o relatório, os judeus ouvem, tá, o relatório, ficam muito felizes, mas eles dão um alerta para o apóstolo Paulo. Eles dizem assim, olha Paulo, a obra está fluindo, mas os nossos irmãos judeus aqui em Jerusalém, eles têm ouvido que quando você está ministrando lá, você está pregando contra a circuncisão, você está pregando aí contra os dias festivos, e os irmãos não estão muito felizes com essa situação. Então, o negócio aqui, o clima não está muito bom. Tem 4 irmãos que vai participar de um ritual no templo, vai junto,
entra no meio, porque daí os judeus vão ver você participando de ritual e vão entender que você não é o que as pessoas estão falando, Paulo. E Paulo até foi. Porém, a Bíblia vai dizer para nós que um obreiro estava acompanhando o apóstolo, um obreiro chamado Trófimo. Trófimo, ele era morador da cidade de Éfeso, ou seja, não tinha sangue judeu na sua veia, ele era um gentio. Embora a Bíblia não vai nos dar a entender isso, porque dá a entender que Paulo deixa ele do lado de fora e entra sozinho. Mas os judeus que buscavam uma ocasião contra Paulo, eles olharam para o Trófimo e viram uma oportunidade de pegar o apóstolo Paulo. Esse camarada aí, que está pregando contra o nosso tempo, contra as nossas festas, contra os nossos costumes, ainda está trazendo pagão, está trazendo gentil para dentro do nosso tempo, esse cara está ficando louco. A Bíblia vai dizer para nós que eles arrastam o apóstolo para fora do templo, fecham os portões e eles começam a bater no apóstolo Paulo. Eles começam a ferir o apóstolo Paulo. Então entenda que Paulo agora está sentindo dor. Chamada de Deus, não é só pétalas de rosa. Chamada de Deus vai produzir em você alguns hematomas. As pessoas não vão te compreender muito. O apóstolo Paulo está apanhando, mas de repente vem o comandante Lísias, comandante romano, com uma tropa de soldado, abafa aquilo ali, tira Paulo do meio deles, tá bom? E vai levando o apóstolo Paulo para a fortaleza de Antônio. Quando chega ali na entrada da fortaleza, Paulo pede para dar uma palavra para aqueles que estavam agredindo. Então ele começa a falar de como Jesus o alcança e que Jesus instituiu ele para falar do seu amor para os gentios. Quando Paulo fala que ele foi chamado para pregar para gentios, os judeus ficam enfurecidos, os judeus ficam bravos e aquele montinho continua aumentando. O apóstolo Paulo foi trazido para dentro da fortaleza, tá? Ele foi trazido para dentro da fortaleza e o Sinédrio já arruma ali uma ocasião para julgar o apóstolo, para dar cabo da vida do apóstolo. Então trouxeram Paulo diante do Sinédrio e aí o apóstolo Paulo, homem de Deus, inteligente, ele começa a perceber que os 70 anciões que compõem o grupo do Sinédrio não são totalmente fariseus. Paulo percebe que lá no grupo do Sinédrio, nos homens da patente alta, existem os escribas ali fariseus, mas também existem os saduceus. Paulo, como um homem muito estudado, ele sendo fariseu, o farisaísmo acreditava na ressurreição dos mortos, acreditava em anjos, acreditava em demônio, em vida após a morte. Já o grupo dos saduceus era diferente. Eles acreditavam que ao morrer, acabou, não tem vida após morte. Esse negócio de anjo, negócio de demônio, não existe. Então, espiritualidade para saduceus não existe. Dentro do Sinédrio, quando o apóstolo Paulo ganhou, homem de Deus, que tinha esses dois grupos lá, que ia julgar ele já deu a cartada certeira. Ele disse, pastor Darcy, não, eu estou aqui porque eu acredito na ressurreição dos mortos. Pensa o auditório ouvindo isso aí. Quando ele disse, eu acredito na ressurreição dos mortos, é por isso que eu estou aqui, os saduceus começaram a resmungar. Não, ressurreição de morto não existe. O negócio de espírito, vida após a morte não existe. Os seus companheiros de bancada, os fariseus, falaram, mas como que não existe? Lógico que existe, nós acreditamos nisso. Existe ressurreição, existe anjo, existe demônio. Sim, o apóstolo Paulo ele coloca o grupo que ia julgar ele entre eles. E vira uma bagunça, irmãos. Vira um mercado de peixe, começou uma briga entre eles e esqueceram do apóstolo. O negócio ficou tão inflamado que o comandante Lísias e a tropa romana precisa tirar ele da onde estava sendo julgado ali no Sinédrio e leva ele de novo para a fortaleza de Antônia. Então ele vai passar a noite preso na fortaleza de Antônia e é exatamente nesse momento que ele está preso dentro da fortaleza que de noite Jesus chegou na onde ele estava preso. E o que eu acho lindo nesse texto, irmãos, é que Paulo está machucado, Paulo está preso, mas Paulo agora vai ganhar dois presentes nessa noite. Número 1, ele vai ganhar a presença de Jesus dentro da onde ele está preso. Então, segura aí você que está do outro lado da telinha. Se liga nisso que eu vou dizer para você. Você pode até estar preso em alguma circunstância, mas você está preso. O teu Jesus está livre.
E ele estando livre, ele tem livre acesso ao teu ambiente de aprisionamento. Está machucado, está ferido, está preso, mas Jesus está do lado dele, lá dentro da cela. Sinta nessa noite, sinta através dessa live, abraçado pelo teu Jesus, porque ele, assim como fez com Paulo, ele te visita nessa hora, e ele está contigo nesse momento de dificuldade. Aí ele vai dizer para Paulo: Paulo, é o seguinte, você está preso aqui, porque você falou de mim, aqui em Jerusalém. O negócio vai continuar, só que agora eu tenho uma agenda para você em Roma, e assim como você falou de mim em Jerusalém, você vai falar de mim em Roma também, tá? A segunda coisa que Paulo ganha ali, preso dentro daquela fortaleza de Antônia: número 1, presença de Jesus. Número 2, direcionamento. Então ele tem presença e ele tem uma direção. Não é porque você está preso a um momento que você vai ter que perder a sua direção. Jesus, ele já te deu um norte. Ele sabe, ele já falou contigo, e você sabe o que ele tem com você. Não é porque o seu momento é de aprisionamento que a história vai terminar. Jesus já te deu um rumo. Para o apóstolo Paulo, era o Império Romano, falar de Jesus lá em Roma. Mas você, pregador que me ouve, você, cantor que me ouve, cantora, missionária que me ouve nessa noite, Deus, ele já preparou uma Roma para você. Ele já tem um objetivo para você chegar. Não é o teu momento de aprisionamento que vai atrapalhar o propósito de Deus sobre a tua vida. Se você crê nisso, dê um glória a Deus do outro lado da tela, reaja aí com joia, com coração, faz o coraçãozinho subir na tela aí, faz o like subir na tela. Você não vai perder o propósito. No outro dia, tá, foi elaborada uma outra reunião. Só que os judeus, eles estavam com tanta raiva do apóstolo Paulo, que eles bolaram um plano. Vamos fazer outra reunião, um sinédrio, tá? Outra reunião. E quando Paulo sair da fortaleza de Antônia, entre o caminho da fortaleza e o caminho, tá, do sinédrio, nós vamos pegar e nós vamos dar cabo da vida dele. Vamos matar esse cara. Quem que ele está pensando que é? Vamos dar um final na vida dele. Só que alguém ouviu a conversa. A Bíblia vai dizer para nós que o sobrinho de Paulo, filho da irmã de Paulo, ouviu a conversa que os judeus estavam planejando matar o apóstolo. O texto vai dizer que ele foi até onde Paulo estava preso na fortaleza, avisou o apóstolo Paulo, e Paulo mandou avisar o comandante sobre o que estava acontecendo. Eu acho muito bonito alguns detalhes da Bíblia, porque ninguém sabe quem é esse menino, ninguém sabe o tamanho dele, ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe a idade dele. Ele apareceu na história só para livrar Paulo da morte e para que Paulo continuasse fazendo história no Evangelho. Então, vamos entender que Deus não conta só com pessoas credenciadas, Deus não conta só com pessoas que têm nome grande, não. Às vezes Deus pode te usar para libertar um Paulo, para proteger um Paulo. De repente, Deus te chamou como um sobrinho de Paulo para proteger alguém, para dar vida para alguém, enquanto alguém está querendo prejudicar esse apóstolo. Ele foi lá e ele alertou, tá? O homem que estava prendendo Paulo ali, o comandante Lísias. Ele disse: olha, os judeus que estão projetando isso aí são aproximadamente 40 homens que querem matar ele. Então, o comandante Lísias tem uma ideia. Já que estão querendo matar ele aqui em Jerusalém, eu vou mandar ele para Cesareia. O texto bíblico vai dizer para nós que o comandante Lísias, ele vai chamar 200 soldados, ele vai chamar 70 cavaleiros e ele vai chamar 200 lanceiros. Olha que tropa que o comandante Lísias levanta. Ele levanta 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. No total, 470 soldados para proteger um servo de Deus. Segura essa aí. Segura, pega essa aí. O inimigo levantou 40 cabeção do lado de fora para bater o Paulo. Aí Deus usou o comandante Lísias para levantar 470 para proteger o homem de Deus. Entenda, servo de Deus, do outro lado da tela, que Deus contigo, você vai ser maioria. Ele levanta 40 lá fora para matar, Deus levanta 470 para proteger. Entenda que quem te protege não dorme, está te guardando,
está te protegendo, está fazendo a sua escolta. Então ele vai sair de Jerusalém e vai para Cesareia. Entre a promessa e a realização, a primeira coisa que acontece é isso aqui: vai ter gente que vai se levantar para tentar te matar. Você pode até estar levando mensagem de vida, mas entre a promessa e a realização, a primeira coisa que nós vemos é esses judeus aqui, porque Jesus falou com Paulo de noite que ele ia para Roma. Falou de noite que ele ia para Roma. Na manhã seguinte já tem projeto de morte. Então não pense você que todo mundo vai te aplaudir, que todo mundo vai esticar tapete vermelho. Vai ter judeu do mesmo sangue seu, querendo a tua cabeça, querendo calar a tua voz, cortar o teu pescoço, silenciar o teu ministério. Mas Deus sempre vai ter um comandante Lísias para colocar você no meio de uma escolta e te mandar para Cesareia. Cesareia é logo ali. Não desista, porque está sendo perseguido. Quando ele chegou em Cesareia, agora ele vai estar em posse de um homem chamado Félix. Ele vai explicar para Félix que toda essa bagunça que aconteceu foi simplesmente porque ele falou lá na reunião do Sinédrio lá atrás que ele acredita em ressurreição dos mortos. E aí começou uma briga entre os escribas fariseus, ficaram loucos da vida com ele e queriam matar ele. Félix entende que aquilo ali é muito pouco. Eu tenho muita coisa séria para resolver, mas isso que você está me passando é pouca coisa. Mas, já chegou aqui em Cesareia, não posso soltar, fica preso, nós vamos ver o que vai acontecer aí. Então, vamos deixar tudo resolvido. O texto vai dizer para nós, o texto bíblico, que Paulo ele vai ficar 2 anos preso em Cesareia. Em Jerusalém, na fortaleza de Antônio, Jesus falou assim: assim como você pregou aqui em Jerusalém, eu vou te levar para pregar lá em Roma. Quando ele sai de Jerusalém, ele vai para Cesareia. Em Cesareia, ele vai passar 2 anos, irmãos. 2 anos aqui, na grade. 2 anos preso. Então, não fique afobado. Deus falou com você ontem. Não vai pensar que as coisas vão acontecer amanhã. Não é assim. Com Deus existe um tempo de preparação. Vou te levar para Roma, Paulo. Só que ele não falou para Paulo, pastor Darcy, que Paulo ia ficar 2 anos engradado dentro de Cesareia. Então, entre a promessa e a sua realização, vai ter gente que vai querer te matar. Entre a promessa e a realização, você vai ter um tempo de ficar ali preso, guardado. Mas aproveite esse momento para buscar aquele que te prometeu, porque aquele que te prometeu não está preso. A tua promessa não está presa. Fica tranquilo, as coisas vão acontecer. Passados 2 anos, Félix não fazia nada para realizar. O que aconteceu? Cortaram o mandato de Félix, tiraram Félix do poder e entrou um homem chamado Pórcio Festo. Quando Festo entra, ele já vai logo resolvendo o caso de Paulo. Ele vai querer saber e Paulo vai mostrar para ele o que aconteceu. Tudo que ele falou para Félix, ele vai contar para o Festo. Ele vai mostrar para o Festo a razão da sua fé. Então Festo começa a entender que não tem lógica os judeus querem o aprisionamento desse homem, visto que não tem crime nisso aqui. Então Festo ele fica meio perdido, como qualquer um de nós ficaria. Estão querendo matar ele só porque ele está falando de Jesus. Aí Festo recebe uma visita inesperada. O rei Agripa, homem de patente mais elevada. Quando esse homem de patente mais elevada chega, Festo apresenta o caso. E Paulo vai novamente falar sobre tudo o que ele já havia falado para o Félix, para o Festo. Ele vai falar para o rei Agripa. O rei Agripa vai pegar a sua irmã Berenice, vai chamar o Festo de lado e vai dizer: olha, não tem crime nesse cara. Já era para esse cidadão estar na rua há muito tempo. E Festo já tinha dito que não havia crime neles. Mas para agradar os judeus, não soltou. Tá? Então, o rei Agripa vai dizer para ele assim: olha, já era para estar solto. Mas na conversa agora que nós tivemos com ele aí, tá? Ele pediu para ser julgado pelo imperador romano. Entenda, irmãos, que entre a promessa e a realização, você vai precisar usar a tua inteligência. O apóstolo Paulo, ele tinha cidadania romana. Olha onde entra a inteligência do homem. Mais de 2 anos para trás, Jesus falou: você vai pregar em Roma. Agora, o Agripa, o Pórcio Festo, chegou em Paulo e fez uma proposta para Paulo, pastor Darcy. Viu?
vamos soltar você agora e vamos mandar você para Jerusalém. Lá em Jerusalém você vai ser julgado e você vai ser livre. Aí Paulo inteligente, eu ir para Jerusalém, há 2 anos atrás, em Jerusalém, Jesus falou que eu ia para Roma. Se eu sei que o meu destino é Roma, voltar para Jerusalém por quê? Mas a proposta era tentadora, a proposta era liberdade. Então entre a liberdade e voltar para Jerusalém, ou continuar preso e ir para Roma, o apóstolo Paulo, ele prefere continuar preso, mas está conectado com a promessa de Deus. Antes, estar livre, mas estar fora do trilho da promessa de Deus. Então, quem sabe aonde vai chegar? Quem sabe aquilo que Deus prometeu? Se Deus te prometeu Roma, vai voltar para Jerusalém fazer o quê? Vai voltar para trás por quê? Paulo vai usar inteligência. Paulo, ele sabe que é cidadão romano. Então ele vai falar assim, vocês estão querendo me soltar para acabar esse caso, né? Vocês não aguentam mais esse caso, né? Então eu quero ser julgado pelo imperador romano. Como Paulo tinha credencial romana, o Agripa e o Festo não podia negar isso. O que vai ter que fazer? Vai ter que enfiar Paulo dentro de um barco e mandar o apóstolo Paulo para Roma. Então eu vejo Paulo usando a inteligência, pastor Darcy. Eu vejo ele usando a credencial dele, o recurso que ele tem para chegar aonde? Aonde Jesus falou que ele ia chegar. No ministério, irmãos, tem coisa que só Deus vai fazer, mas tem coisa que você precisa atuar. Tem coisa que você precisa se mexer, fazer alguma coisa para que elas venham fluir, tá? Então entre a promessa e a sua realização, vai ter gente querendo te matar. Vai passar um tempo esquecido, preso. E nesse momento de aprisionamento, Deus vai te moldar, vai te dar inteligência para você usar o que você tem ao seu favor e a favor do reino de Deus. E detalhe, hein? Para completar, entre a promessa e a realização, você vai sofrer alguns ventos. Você vai sofrer aí alguns naufrágios na vida. Não se assuste não. Não desliga aí não. Acontece. Quem tem chamada vai sofrer vento. Vai ter barco quebrado. É o que eu vejo aqui nesse texto. Entre a promessa e a sua realização. Colocaram o apóstolo Paulo dentro de um barco. Atos capítulo 27. Esse barco, ele era um barco egípcio. Era um barco que tinha vindo de Alexandria. Passado ali com cereais, com trigo, em Cesareia. Então, o Festo vai colocar ele dentro desse barco. Esse barco vai sair de Cesareia e ele vai subir em direção a Tiro. Uma viagem, ela começa sentido norte. Quando passa pelas regiões de Tiro, a viagem começa a tomar rumo a oeste, visando o quê? De Cesareia, aonde a embarcação sai, passando por Tiro. Quando ela entra na rota oeste, a embarcação ela entrou na rota principal, porque o Império Romano estava no extremo oeste. Então é mais ou menos assim, o barco começa subindo para o norte, agora ele vai virar para o oeste, e ele vai entrar no trilho para chegar em Roma. Só que a Bíblia vai dizer que quando essa embarcação entra na rota para ir para Roma, um vento aparece na história. Algumas traduções bíblicas vão chamar ele de vento nordeste. Outras traduções bíblicas vão chamar ele de Euroaquilão. É um vento muito forte que entrou na história. E esse vento veio do norte, empurrando a embarcação para o sul. Então presta atenção, pega a visão comigo. A embarcação que Paulo está, a promessa agora está perto de acontecer. A embarcação começa a tomar rumos ao norte. Agora ela precisa entrar na rota oeste, porque Roma está no extremo oeste. Quando a embarcação está no seu ponto de ida, o vento norte vai empurrar a embarcação com muita violência para o sul. Mas Roma está no oeste. O barco sendo empurrado para o sul, eu entendo, meu amado e minha amada irmã que me ouve nesse momento, que existe entre a promessa e a realização alguns ventos que vão nos tirar da rota da promessa de Deus. Mas entenda nessa noite que ainda que o barco te tire da rota, jamais ele vai te tirar do propósito que Deus estabeleceu no coração dele.
Então não se assuste, porque você está vendo as coisas aí hoje, todo ao contrário, toda bagunçada. Irmão Marcelo, a minha casa está de ponta cabeça, no meu serviço eu não aguento ir, está tudo caindo na minha cabeça. Que momento é esse, irmão Marcelo? É o momento que o vento euroquilão está tirando o teu barquinho da rota oeste e jogando o teu barco no extremo sul do mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo, ele é muito grande, então eles não conseguiam ver nada, além de vento e água. Para completar, Atos 27 vai dizer para nós que a embarcação foi empurrada para o sul, 14 dias. Olha quanto tempo o vento tirando essa embarcação da rota. Levou Paulo, esse barco que era para levar Paulo para Roma, está levando Paulo para muito longe. Está empurrando Paulo para o sul 14 dias. A Bíblia vai dizer que de dia o céu estava cinza, nublado, não tinha brilho do sol. Parece o teu momento, né? Dias nublados, dias cheios de vento. E à noite, a Bíblia vai dizer em Atos 27 que era muito escura, não dava para ver estrelas. Entre a promessa e a sua realização, vai ter esse período de ventania, que vai tirar você da rota, que vai deixar os seus dias cinzas, que vai deixar as suas noites mais escuras, que vai minar a sua esperança, que esse vento vai gritar que Jesus te esqueceu. Mas 14 dias, o barco sendo empurrado, sabe quem é que vai visitar o Paulo no meio da tempestade? O Jesus que nunca abandona, o Jesus que nunca esquece. Ele vai visitar o Paulo no meio dessa bagunça toda. Então entenda que a bagunça é você que está vivendo, mas Deus não está preso ao nosso momento bagunçado, né? Esse negócio de pandemia aí deu uma bagunçada em muita coisa, né? Mas não bagunçou a sala do trono do homem, não. A sala do trono que rege o universo, bagunçou não, continua do mesmo jeito. Ele vai visitar o Paulo lá dentro do barco e vai dizer: Paulo, fica tranquilo, hein? Fica tranquilo, porque não morre você e não vai morrer ninguém dos 275 que está contigo dentro dessa embarcação aí. Aí o apóstolo Paulo recebe um ano, 14 dias, que o barco foi empurrado do norte para o sul, saindo da rota de Roma. Segura! Entre a promessa e a realização vai ter essas coisas. Aí, chegando próximo a uma ilha, a ponta do barco enrosca num banco de areia. Então a ponta do barco ficou enroscada, e aí o vento começou a soprar. Pum, bate aqui, bate lá, e começou a destruir o barco. O barco começou a se despedaçar. O barco começa a receber água agora por dentro, vai afundar. O vento está quebrando. Os soldados que estavam dentro do barco, como tinha muito prisioneiro que ia para Roma, qual que era a mentalidade de Roma? A mentalidade de Roma é o seguinte: vamos colocar prisioneiro dentro do barco. Se acontecer alguma tragédia marítima, tá, algum acidente marítimo no meio, tá, entre um ponto e outro, o soldado tem total liberdade para matar todos os prisioneiros. Por quê? Porque vai que algum espertinho pula na água e sobreviva. Se ele sobreviver, ele vai desfrutar de uma liberdade que ele não tem. Então, se tiver algum acidente marítimo, mata, enfia espada e derrama sangue para não ter prejuízo para o governo. Só que o texto bíblico vai dizer para nós que o comandante romano que estava dentro desse barco era um cidadão chamado Júlio. E Júlio, ele gostava de Paulo. Quando o barco começou a quebrar, os soldados falaram: agora é a hora, né, Júlio? Pode derramar o sangue, né? Aí o Júlio, por gostar de Paulo, falou: não vamos matar ninguém, vamos poupar todo mundo. Só que Júlio vai poupar todos os detentos por causa que ele ama Paulo. Então todos os 275 que estão ali, tá, na sua totalidade, não morrem por causa do apóstolo Paulo. Então entenda isso aí, santo. Entenda isso. Sabe por que você não entende? Você fala assim: mas por que Deus permitiu eu estar no meio dessa ventania? Por que Deus permitiu eu estar no meio dessa embarcação quebrada? É porque tem muita gente dentro desse barco seu aí, meu amigão, viu? Que vai ter a vida poupada por causa de você. Né? Você está olhando para mim dando risada aí ou não? Coloca o like aí, faz o joinha subir, faz o coraçãozinho subir na tela aí, tá bom? Se liga, ó, só não vai morrer todo mundo porque Paulo está lá. Então para de reclamar, meu irmão. Para de reclamar: por que eu estou aqui, por que eu estou vivendo isso? É porque Deus vai poupar muita gente através da tua vida. Creia nisso, creia nessa palavra. Aí o texto vai dizer que o barco está preso no banco de areia,
o vento está batendo nele, está quebrando tudo, e o barco começou a despedaçar. O Júlio falou assim, ó, pula na água, quem sabe nadar, chega na ilha nado. Quem não sabe nadar, aproveita que o vento está quebrando toda a embarcação, se agarra num pedaço de madeira e chega boiando na ilha. Ô, irmão, entre a promessa e a realização vai ter essa fase. Que fase? Sabe o seu barquinho? Sabe o seu barquinho que saiu de Cesareia? Você está dentro desse barco. Dentro desse barquinho você tem estabilidade debaixo dos seus pés. Dentro desse barquinho você está dentro de um mar Mediterrâneo, que se você inventar de sair desse barquinho, você está enrolado. Mas dentro desse barquinho você tem estabilidade debaixo dos seus pés. Esse barquinho aqui é o que vai te levar em direção à promessa. Mas de repente, aqui embaixo, você vê o vento destruindo o teu barquinho. Entre a promessa e a realização, pastor Darcy, vai ter esse momento que aquilo que nós julgávamos que iria nos levar até a terra da promessa, o vento vai quebrar. Aí o apóstolo Paulo está vendo os pedaços de madeira flutuando, tá? E um monte de gente que não sabe nadar, agarrado nessas madeiras e chegando agarrado na ilha. Então vamos lá. Quando o vento começar a quebrar o teu barco, irmão, não pragueja não. Não murmura não. O teu barco quebrado é sobrevivência para alguém que não sabe nadar. Deus conhece a tua estrutura, filhão. Deus conhece a tua estrutura, minha irmã. Se o teu barco está sendo despedaçado, é porque Deus entende que alguém não tem a estrutura que você tem. Você sabe nadar, mas alguém não. E esse pedaço do teu barco que quebrou vai salvar alguém. Para esse alguém chegar na ilha. E quando eles chegam na ilha, sabe o que é bonito? Eles vão chegar na ilha para descobrir o nome dela. Quando eles chegam na ilha, eles descobrem que o nome da ilha é Malta. A palavra Malta, na linguagem fenícia, significa refúgio. Entre a promessa e a realização, vai ter esse momento. Deus vai te tirar do meio da tempestade e vai te dar um lugar de refúgio para te guardar, para te proteger. Acredita nessa palavra, tá? Estou finalizando. Quando eles chegam na ilha de Malta, é inverno, frio, 14 dias de vento, eles pularam na água, está tudo gelado, eles estão com o corpo molhado de chuva, molhado da água do mar, frio, ventania. A primeira coisa que vai acontecer na ilha é que os nativos da ilha vão fazer uma fogueira. Fizeram uma fogueira, para quê? Para que aqueles que sofreram naufrágio, aqui se aquecer. Então a coisa agora já começou a melhorar. A coisa começou a melhorar, porque o barco quebrou, eles estão molhados, eles estão com frio, mas agora, eles já estão se aquecendo em uma fogueira. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para você que vai chegar um momento de refúgio, e nesse momento de refúgio, aguenta firme, porque Deus vai levantar alguém para produzir uma fogueira, para essa fogueira produzir calor para o teu corpo que está sofrendo de hipotermia. Chamado e chamada de Deus, não vai morrer congelado não, viu? Deus vai levantar alguém na ilha do refúgio para colocar uma fogueira na tua frente e te aquecer. Não vai morrer, não vai morrer. O apóstolo Paulo está ali, se aquecendo, só que ele percebe que é ele e mais 275, é muita gente. Então, para essa fogueira aquecer muita gente, essa fogueira tem que ser grande. Sabe o que Paulo vai fazer? Ele vai sair da fogueira, ele vai buscar madeira para colocar na fogueira. Isso aqui é ministério. Isso é ministério. O apóstolo Paulo está molhado, tá? Ele está se aquecendo, mas ele entende que tem muita gente aqui. Se eu ficar parado aqui, esse fogo vai acabar e o frio vai nos consumir. Então, como tem 275 pessoas aqui que precisam do mesmo calor que eu preciso, eu vou deixar a fogueira e eu vou buscar madeira. Isso é ministério. Às vezes você precisa sair do seu conforto para produzir calor, para que alguém não venha morrer de frio. Está lá, apóstolo Paulo, pastor Darcy, trabalhando. Quando ele está trabalhando, tá? Porque quem não trabalha no evangelho não vive essas coisas. Aí ele vai pegar um feixe de madeira. No feixe de madeira, uma cobra. A cobra, pegou na mão do homem de Deus. Os moradores da ilha, ao ver a cobra que era, colocaram a mão na cabeça e disseram, já era! Porque nós somos moradores da ilha, nós sabemos o veneno que tem nessa cobra, esse cara não vai aguentar. Aí começou uma conversinha paralela na ilha, sabe? Aquela conversinha furada,
que às vezes não é para ter, mas às vezes acontece, conversinha paralela, conversinha furada, começou aquele bochicho assim, ó, ixi, acho que ele é um criminoso, hein? Porque, ó, Deus quis matar ele no mar, ele escapou do mar, mas a justiça divina vai fazer ele morrer na ilha, por causa da cobra. As pessoas nem conhecem quem é Paulo, e já começam a tirar conclusão precipitada. Não, é criminoso, porque era para morrer na água, mas chegou aqui, agora vai morrer picado de cobra. Olha, começou uma conversa. Daqui a pouco, o apóstolo Paulo, ele vai inchar. Daqui a pouco o veneno vai começar a fazer efeito e ele vai cair morto. Oh, fala sério, se não é para dar risada. Ele vai inchar e ele vai cair morto. Oh, irmão, o que vai ter de gente entre a promessa e a realização, torcendo para o teu inchaço? Vai ter, tá bom? Sou pregador de Bíblia, tá bom? Tá aqui, ó. Vai ter um monte de gente entre a promessa e a realização, que vai dizer assim, vai inchar, hein? Daqui a pouco, pastor, assim, vai cair morto. Não vai aguentar muito tempo, porque na verdade a cobra pegou, ele vai morrer. Vai cair morto. Vai ter muita gente torcendo para o teu inchaço, para a tua morte. Só que a alegria do texto é que o tempo passou e o veneno não fez efeito. Quando o veneno não fez efeito nenhum, essa conversinha abestalhada virou uma outra conversa. Ixi, erramos, hein? Acho que não é criminoso, não. Eu acho que ele é um Deus. Acho que ele é um Deus. Tá lá, um Deus minúsculo. Mas na cabeça dos moradores da ilha, Paulo ele é um Deus. Porque ninguém sobrevive ao veneno daquela cobra. Então, ao dizer que Paulo era um Deus, pastor Garcia, eles estão colocando Paulo em uma posição superior. Eles estão colocando o apóstolo Paulo em um nível superior. Eles estão colocando Paulo em outro nível. Fica tranquilo, porque quem faz isso não é você, é Deus que faz isso. As mesmas pessoas que vão torcer para o teu inchaço, para a tua morte, uma hora vai ter que olhar e entender que você é outro nível, negão. Viu? Você é outro nível. Você não é o que eles estão falando que você é. Você é outro nível. Mas por quê? É porque Deus que faz isso, irmãos. É Deus que faz essas coisas. Então entenda, não vai inchar, não vai morrer, mas entre a promessa e a realização, muitas coisas elas vão acontecer. E aqui eu finalizo. Eles ficam 3 meses na ilha de Malta, esperando passar o inverno. Quando o inverno passa, tá? Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu vou ler para você Atos capítulo 28. Atos capítulo 28, versículo 11, está escrito assim, ó: e após 3 meses, partimos em um navio de Alexandria, que invernara na ilha. Vamos parar aqui. Quando o inverno começou, um navio encostou na ilha de Malta. E esse navio era de Alexandria, vindo do Egito. Esse navio encostou lá para passar os 3 meses de inverno. Enquanto esse navio está encostando, o navio de Paulo está sendo quebrado. O vento está despedaçando o navio de Paulo. E se você ler Atos 27, você vai perceber que o navio que Paulo sai de Cesareia para ir para Roma, também era de Alexandria. Era um navio do Egito, de Alexandria do Egito. Aí o vento quebrou o navio que Paulo estava, que era o navio de Alexandria do Egito. Mas agora Paulo tem outro barco, pastor Garcia, para continuar a viagem para Roma. E o detalhe é que esse barco que ficou invernado em Malta também era de Alexandria do Egito. Dizer para você que o nosso Deus é um Deus de detalhe. O vento que o barco, melhor dizendo, que o vento destruiu, era um. E o vento passou, agora o apóstolo Paulo tem outro barco. Adivinha onde que é? Do mesmo lugar, da mesma fabricação. Deus está dizendo ainda que o vento tenha destruído aquilo que eu prometi para você. Os recursos de te levar, eu tenho os mesmos recursos para que a tua história continue. Então Deus é um Deus de detalhe. Barco quebrado de Alexandria, barco que continua a viagem de Alexandria. 3 meses depois, está escrito aqui, ó, no versículo 14, e assim partimos para Roma. Então fique com essa palavra. Entre a promessa e a realização, existem algumas coisas. Entre a promessa e a realização. Esse entre vai provar a tua fé. Esse entre
vai ter gente querendo te matar, tá? Vai ter 2 aninhos aí de cela em Cesareia, vai ter aí vento, vai ter aí barco, vai ter aí serpente, vai ter gente te julgando, dizendo que você vai inchar, mas também vai ter barco novamente para você chegar até a promessa que Deus te fez. Deus em Cristo abençoe.